Hoje em dia, é quase impossível imaginar a vida sem um celular. Eles estão em nossas mãos o tempo todo, acompanhando cada passo do nosso cotidiano, nos ajudando a trabalhar, estudar, conversar e até relaxar. Mas o curioso é que, apesar de passarmos tantas horas com esses pequenos aparelhos, a maioria das pessoas não conhece nem metade do que eles realmente são capazes de fazer. Aprendemos apenas o básico: ligar, enviar mensagens, acessar redes sociais, tirar fotos e talvez instalar alguns aplicativos. Mas os smartphones modernos escondem funções que vão muito além disso. Recursos secretos, ferramentas avançadas e truques inteligentes que podem mudar completamente a forma como você usa o seu celular. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Prepare-se para descobrir um mundo escondido dentro do seu próprio aparelho, cheio de curiosidades, funções secretas e possibilidades que talvez você nunca tenha imaginado. Muita gente não sabe, por exemplo, que é possível transformar o celular em um verdadeiro computador de bolso. Com um simples adaptador chamado cabo OTG, que custa menos de R$10 e pode ser encontrado em qualquer loja de eletrônicos, você consegue conectar um mouse, um teclado ou até mesmo um controle de videogame diretamente no seu celular. Esse pequeno acessório tem de um lado uma entrada USB comum e do outro a entrada compatível com o seu aparelho. Quando conectado, ele permite usar o celular de uma forma completamente diferente. Você pode digitar textos longos com mais conforto, navegar na internet usando um cursor de mouse ou até jogar seus games favoritos como se estivesse em um console. Com isso, o smartphone deixa de ser apenas um telefone e se transforma em uma estação de trabalho completa, capaz de substituir um computador em muitas tarefas do dia a dia. Mas essa é apenas uma das muitas surpresas escondidas nos sistemas Android e iOS. Um detalhe que muita gente ignora é o poder que as telas AMOLED têm para economizar bateria. Diferente de outras tecnologias, como LCD, as telas AMOLED não precisam iluminar toda a tela de uma vez. Cada pixel acende individualmente. E quando a cor exibida é o preto absoluto, esses pixels simplesmente se desligam. Isso significa que usar um papel de parede totalmente preto pode reduzir significativamente o consumo de energia. É por isso que muitos especialistas em tecnologia recomendam o chamado modo escuro, que não apenas torna a aparência do sistema mais elegante, mas também ajuda a bateria a durar mais tempo. Essa economia pode parecer pequena, mas ao longo dos dias faz uma grande diferença, especialmente para quem usa o celular intensamente. Outra curiosidade interessante é que o seu celular pode ajudá-lo até mesmo a dormir melhor. Se você é daquelas pessoas que adoram ouvir música antes de dormir, mas sempre se esquece de desligar o som, saiba que existe uma função que permite programar o aparelho para parar a reprodução automaticamente após um determinado tempo. No iPhone, por exemplo, basta abrir o relógio, definir um timer e escolher a opção Parar reprodução quando o tempo acabar. Já no Android, muitos aplicativos de música possuem nas configurações uma função parecida, chamada Music Auto Off, ou Sleep Timer, que desliga o som automaticamente. É uma forma simples, mas eficiente, de garantir que você durma tranquilo, sem se preocupar em acordar no meio da noite com a música ainda tocando. E se o seu medo for perder o celular, existe uma função secreta que pode te salvar de grandes dores de cabeça. Todo smartphone moderno tem uma ferramenta de localização integrada, mas o curioso é que muitos usuários sequer sabem que ela existe. No Android, por exemplo, basta acessar as configurações de segurança e ativar a opção de Administradores de dispositivo. Depois, ao entrar no site Android.com Find, você poderá rastrear seu aparelho perdido ou roubado em tempo real.
Lá você encontra 3 opções: fazer o celular tocar no volume máximo, bloquear o dispositivo e redefinir a senha, ou, em casos mais graves, apagar todos os dados remotamente. Já no iPhone, o processo é semelhante, com o Buscar iPhone, acessível pelo iCloud. É uma ferramenta discreta, mas que pode fazer toda a diferença em momentos de desespero. E se o seu celular estiver travando demais ou rodando lentamente, saiba que existe um método simples para deixá-lo mais rápido, sem precisar de aplicativos milagrosos. No Android, basta acessar as configurações, entrar na parte de aplicativos e limpar o cache de cada um. Isso remove arquivos temporários e libera a memória RAM, o que melhora o desempenho. Você também pode desativar apps que já vêm instalados de fábrica e que nunca usa, liberando espaço interno e reduzindo o consumo de processamento. Já no iPhone, há um truque curioso. Se você pressionar o botão de desligar até aparecer a opção de deslizar para desligar e em seguida segurar o botão Home por alguns segundos, o sistema faz uma limpeza temporária da memória, deixando o aparelho mais rápido instantaneamente. É uma dica pouco conhecida, mas muito eficaz, especialmente em modelos mais antigos. Os celulares também podem ser verdadeiras ferramentas criativas. Um bom exemplo é o uso de aplicativos de edição de fotos com inteligência artificial, como o Touch Retouch, que permite remover objetos indesejados de imagens com apenas um toque. Imagine tirar uma foto perfeita, mas perceber depois que há uma pessoa desconhecida ao fundo ou um poste atrapalhando o cenário. Com esse tipo de aplicativo, basta selecionar o que quer apagar, e o próprio programa analisa a imagem e reconstrói o fundo automaticamente. É quase mágica digital, e o resultado é impressionante. Muitos fotógrafos e influenciadores já usam esse truque para deixar as imagens impecáveis antes de publicá-las nas redes sociais. Mas não para por aí. Outra ferramenta que surpreende é o aplicativo Photomath, que usa a câmera do celular para resolver equações matemáticas escritas no papel. Basta apontar a câmera para o cálculo e o app mostra o resultado instantaneamente, passo a passo. Isso pode ser um grande aliado para estudantes que têm dificuldade em matemática, mas também levanta uma curiosa questão sobre até que ponto a tecnologia está nos tornando dependentes dela. Afinal, em vez de aprender a resolver, muitos acabam deixando o celular pensar por eles. Ainda assim, é fascinante perceber o quanto a combinação de câmera e inteligência artificial tem o poder de facilitar a vida de quem estuda. Falando em câmera, ela é uma das partes mais poderosas e subestimadas do celular. Além de tirar fotos e gravar vídeos, ela pode ser usada para medir objetos, identificar plantas, traduzir textos em tempo real e até escanear documentos com qualidade profissional. Alguns modelos de smartphones mais modernos trazem sensores capazes de medir até a distância entre 2 pontos, funcionando como uma régua digital. E quem tem curiosidade científica pode usar o celular para observar o céu, identificar estrelas e constelações, bastando apontar a lente para o espaço. Outro recurso interessante e pouco explorado é o das estatísticas avançadas de bateria. Muita gente olha apenas o percentual, mas nos ajustes do Android é possível ver exatamente quanto tempo resta até a bateria acabar, quanto tempo falta para a carga completa e quais aplicativos estão consumindo mais energia. Essa função permite que o usuário tenha controle total sobre o desempenho do aparelho e evite surpresas desagradáveis, como a bateria acabar no meio de um compromisso importante. É uma forma de entender melhor o funcionamento interno do seu próprio dispositivo. Mas nem tudo no celular é funcionalidade oculta. Há também truques criativos e divertidos que podem transformar seu aparelho em algo totalmente diferente. Um dos mais curiosos é o projeto caseiro de hologramas.
Com uma simples caixa de CD, uma régua e um estilete, é possível construir uma pequena estrutura transparente que, ao ser colocada sobre a tela do celular, cria a ilusão de imagens tridimensionais flutuando no ar. O efeito é incrível e lembra cenas de filmes futuristas. O segredo está no reflexo das imagens projetadas na tela, que, quando refletidas em ângulos específicos, parecem formar um holograma real. É uma experiência visual surpreendente e uma ótima maneira de se divertir com tecnologia. Mas o que mais chama a atenção em tudo isso é perceber o quanto esses pequenos aparelhos se tornaram complexos, quase como organismos vivos digitais. Dentro de cada celular, há um conjunto de sensores, sistemas, algoritmos e conexões que trabalham juntos de forma invisível. Desde o simples movimento de girar a tela, até o reconhecimento facial que desbloqueia o aparelho em milésimos de segundo, tudo depende de uma sincronia quase perfeita entre hardware e software. Cada gesto que fazemos, cada toque, cada deslizar de dedo é interpretado por milhões de linhas de código que transformam comandos invisíveis em ações instantâneas. E pensar que, há poucas décadas, um telefone era apenas um aparelho preso a um fio, usado apenas para fazer chamadas. Hoje, um celular é câmera, televisão, rádio, agenda, carteira digital, GPS, calculadora, biblioteca e até consultor de saúde. Ele mede seus passos, registra seu sono, conta suas calorias e te lembra de beber água. Alguns modelos são capazes de medir a frequência cardíaca, monitorar o nível de oxigênio no sangue e detectar quedas, chamando automaticamente ajuda em emergências. Em outras palavras, o celular já ultrapassou a barreira da utilidade. Ele se tornou uma extensão de quem somos. Mas, junto com toda essa tecnologia, surge também uma reflexão importante. Estamos realmente controlando nossos celulares ou eles estão nos controlando? Passamos horas deslizando o dedo pela tela, hipnotizados por notificações, vídeos e mensagens. E, enquanto exploramos o mundo virtual, muitas vezes esquecemos do mundo real à nossa volta. As funções secretas e curiosas do celular mostram o quanto ele é poderoso, mas também revelam o quanto estamos conectados, talvez até demais. Ainda assim, conhecer o que seu aparelho é capaz de fazer é a melhor forma de usá-lo com inteligência. Saber como otimizar a bateria, proteger seus dados, personalizar seu sistema e aproveitar ao máximo os recursos escondidos é o primeiro passo para transformar o celular em um verdadeiro aliado, e não em um vilão que consome tempo e energia. Então, da próxima vez que você olhar para o seu smartphone, lembre-se, ele guarda muito mais segredos do que você imagina. Por trás daquela tela iluminada existe um universo de funções, curiosidades e tecnologias que trabalham incansavelmente para facilitar sua vida. E talvez, depois de conhecer tudo isso, você nunca mais veja o seu celular da mesma forma.